Fala galera, hoje nós vamos falar aqui sobre o caso do garoto Miguel Oliveira. Pregadores mirins, o que será que a Bíblia falaria a respeito disso? Você já parou para pensar? Porque às vezes a gente está acompanhando muito as notícias, a gente está falando muito da nossa própria opinião, enquanto alguns são a favor, outros são contra, mas acho que a grande pergunta que a gente deveria estar fazendo é: o que será que a Bíblia falaria, ou melhor, o que será que os apóstolos fariam em nosso lugar? Sabe? E parando para pensar nisso, a primeira hipótese que a gente pode levantar é: Rony, mas na Bíblia Deus já usou crianças. Sim, é verdade. Só que a gente precisa parar para prestar atenção num detalhe muito importante, que é: quando Deus levanta o menino Samuel, ele só levantou o menino Samuel porque Eli estava corrompido, os filhos de Eli estavam perdidos completamente. Então Deus levanta o menino Samuel. Quando ele levanta o rei Josias também para governar desde criança, os antecessores de Josias também foram homens que estavam completamente afastados do Senhor. E aí, partindo dessa premissa, então, eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é: será que Deus realmente não está falando com ninguém para que então uma criança precise ser usada para poder falar? Acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Se em uma igreja Deus precisa usar uma criança para falar, eu preciso então admitir que Deus não está usando os pastores, Deus não está usando os obreiros, Deus não está falando com eles, então por isso ele precisa falar com aquela criança. É o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de levantar aqui é o seguinte: quando a gente olha para a ordenação apostólica, quando a gente vê Paulo aconselhando os seus discípulos ali sobre como deveria ser o ordenamento dos obreiros, ele sempre fala a respeito de uma pessoa que se parece muito já com um adulto. Ele fala, por exemplo, sobre o ordenamento dos diáconos e ele fala: olha, o diácono precisa ser o homem de uma só mulher. Ele está se referindo a alguém que provavelmente é um adulto. Quando ele fala dos presbíteros, dos bispos, ele fala: olha, é preciso que o bispo também seja marido de uma só mulher. É necessário que ele seja alguém que sabe cuidar bem da sua casa, que seus filhos sejam submissos. Então, ele também está dando a entender que ele está falando de alguém que provavelmente já é maduro, não é uma criança na fé. Ele fala sobre não colocar os neófitos para poder exercer o ministério, para que eles não caiam na condenação. Então, existe uma série de fatores que está deixando bem claro: não estamos falando de crianças. Aí você pode falar assim: Rony, mas e aí? Uma criança então não pode pregar? Uma criança não pode falar? Aí eu quero levantar o ponto que talvez seja o mais sensível para você. Você consegue imaginar os apóstolos sentados em uma igreja aprendendo de uma criança? Você consegue imaginar o apóstolo Paulo sentado aprendendo com uma criança que está lá no púlpito ensinando? Você consegue pensar nisso? Eu não consigo, sabe, galera, imaginar Pedro sentado ao lado de Tiago, de João, ali ouvindo uma criança ensinando a igreja, pregando, sabe? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Os apóstolos não fariam isso. E nós precisamos entender, nós precisamos nos lembrar de onde a igreja começou e qual é a tradição que a gente precisa seguir. Na minha opinião, a igreja se perdeu muito nesse lance de ser uma igreja tradicional ou não, porque hoje, para nós, ser tradicional é sinônimo de usar roupas, é de falar de uma determinada maneira, é de ouvir determinado tipo de música, enquanto, na verdade, ser tradicional é permanecer na tradição apostólica, permanecer na tradição dos apóstolos. E eu tenho certeza que os apóstolos não fariam isso que a gente está fazendo. Esse é o ponto fundamental. Não é que a criança não tem espaço dentro da igreja, ela tem, mas o espaço dela é para aprender. Aprender. E só depois é que ela iria exercer algum tipo de situação. Quando a gente olha para o judaísmo, que é de onde a igreja saiu, no judaísmo as crianças elas precisam aprender, os homens precisam aprender em uma determinada idade, em um determinado momento da sua vida, aí sim eles estão aptos para poder falar alguma coisa, para poder ensinar alguém, mas antes disso é o momento de se sentar e aprender. Sabe qual é o maior problema que a gente enfrenta hoje? É que a gente não consegue mais dar o braço a torcer, que a gente não sabe de tudo e que precisa aprender com alguém. Na nossa humilde opinião e miserável opinião,
quando a gente sabe um pouquinho que seja, a gente já é digno de estar ensinando alguém, de estar falando com alguém, enquanto na verdade, talvez ainda era o nosso momento de estar trocando as fraldas e aprendendo muito com quem já tem experiência e nós ainda não temos. Garoto Miguel e tantos outros pregadores mirins, eles podem sim ser usados por Deus, mas na época certa da sua vida. Agora é o momento de estar aprendendo, de estar se preparando. E sabe lá se eles podem ter espaço para poder falar entre pessoas da sua própria idade, dos seus problemas. Agora, quando a gente fala de estar na frente de uma igreja, falando para a congregação, onde os pastores é quem deveriam estar falando e ensinando para a igreja, aí não. A Bíblia com certeza não nos dá espaço para autorizar esse tipo de papel dentro das nossas igrejas. Essa é a coisa mais importante que você precisa saber a respeito do ministério dos pregadores mirins. A Bíblia não nos autorizaria a dar o espaço que hoje eles têm em nosso meio. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui para a gente crescer junto nos nossos debates, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir e responde aqui embaixo qual é a sua opinião. Se você concorda, se você não concorda, ou se você tem algum exemplo para dar, comenta aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Que Deus te abençoe.